Então, a gente vai começar a aula de hoje retomando essa questão do porquê da gente amar a quem não nos ama. O Nelson Rodrigues, escritor brasileiro, ele vai escrever crônicas de futebol, que eu acho sensacionais. Ele é muito cômico, assim, ele conta umas histórias muito engraçadas. Textos curtos sobre futebol. E uma das coisas que ele vai falar sobre o nosso povo é que a gente é perpassado pela síndrome do vira-lata. O que é a síndrome da vira-lata? É essa tendência do brasileiro de considerar o estrangeiro superior. É como se a gente estivesse constantemente à procura de um dono. E eu acho interessante essa consideração do Nelson Rodrigues, porque assim, o Guimarães Rosa, outro escritor que eu admiro muito, ele vai considerar uma frase parecida, mas não sobre o povo brasileiro. O Guimarães Rosa vai falar, vai se perguntar, se todo animal inspira ternura, o que houve com o homem? Né? Por que o homem passou a não inspirar ternura? Eu acho sensacional a frase do Guimarães Rosa pelo seguinte: eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência de amor com um animal de estimação. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, professora. E o que tem o animal de estimação que nos cativa, né? O animal de estimação, ele nos cativa justamente porque ele tem ternura. E aí a gente se pergunta, poxa, para a gente tentar pensar essa questão, por que amamos a quem não nos ama? Há, da parte de quem quer ser amado, essa mesma capacidade, né, da gente se colocar como capaz de inspirar ternura. Algo que os cachorros, os gatos, os papagaios, todos os animais de estimação, eles já desenvolveram. De modo que a gente ama os animais de estimação sem que eles requisitem amor, né? Quando a gente vê, a gente já está amando um gato que a gente viu na rua. Então, assim, a frase do Nelson Rodrigues é ruim. Eu acho que essa característica do brasileiro de ser um pouco vira-lata é bom no sentido de que nós, enquanto povo, nós estamos pensar num registro que é um registro da arqueologia. Eu estava nessa quarentena, né, estudando muita arqueologia brasileira. Então, parte da fala que a gente vai fazer hoje aqui, ela é inspirada por esses estudos. E aí eu ouvi essa frase de um arqueólogo, eu achei sensacional, que é a consideração de que no âmbito da nossa cosmologia, né, cosmologia contemporânea, das sociedades contemporâneas, se a gente for partir desde um olhar como se fosse de um olhar extraterrestre, a gente vai chegar à conclusão de que os animais de estimação conseguiram domesticar os seres humanos. Porque, assim, exatamente, quando a gente sai na rua, a gente vê o quê? A gente vê seres humanos cuidando dos seus animais de estimação. Isso eu acho que em quase toda a rua no Brasil há pessoas que às vezes são pessoas, inclusive, doentes, mas que têm o animal de estimação com a plena saúde e que, se a gente for olhar, desde esse olhar alienígena, a gente vai achar que o animal de estimação, de fato, conseguiu domesticar o ser humano, que fica aquele ser humano fazendo tudo pelo animal de estimação, garantindo a saúde do animal, enquanto às vezes o próprio ser humano está com problema de saúde. Então, o que acontece que esses animais eles conseguem inspirar a nossa ternura? O que acontece que esses animais já conseguiram realizar isso, que é nos domesticar, fazer com que nós
os amemos. É claro que não é só a ternura que faz com que a gente ame os animais de estimação. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 gatas, como vocês sabem. E as gatas, além de serem seres que inspiram ternura, elas alertam quando tem perigo. Né? Se tem algum perigo, elas já ficam atentas e elas vêm me chamar para me manter atenta com relação ao perigo. Além disso, elas buscam pequenos animais, né? Seres que me causam horror, por exemplo, a barata. Elas já antecipam a existência da barata e às vezes até matam se aparecer. Atualmente não tem mais aparecido, não. Mas se aparecer, elas fazem isso. Né? Elas pegam as baratas. E aí, então, o animal de estimação, desde tempos imemoriais, junto com a espécie humana, eles vêm realizando isso que na biologia, se eu não me engano, se chama mutualismo. É um processo de cooperação mútua. Então, a gente ama cachorro, ama gato, porque também eles nos ajudam a existir. E essa compreensão que, de certa forma, eles nos cativam, nos faz perceber que, sem dúvida nenhuma, para que nós possamos ser amados, a gente precisa realizar algo que o Guimarães Rosa vai dizer, né, que é essa possibilidade de passar a inspirar ternura. Então, a pergunta sobre por que se todo animal inspira ternura, o que houve com o homem? A gente pode responder no seguinte sentido: de fato, se passa algo com o ser humano, talvez não apenas com o homem, mas com todo ser humano, que é a necessidade de se transformar para conseguir inspirar ternura. Sem dúvida nenhuma, nesse âmbito acerca da necessidade da gente se transformar, a filosofia é o principal mecanismo, o principal processo, a principal virtude, se a gente pode pensar assim, né? A virtude do saber e da falta do saber como capaz de inspirar a própria virtude, é o principal, talvez o mais pelo menos da minha ótica, né, eu que sou professora de filosofia, acredito piamente que a filosofia é isso que pode nos transformar para que a gente possa passar a inspirar ternura. Aquela redação, propus a vocês no mês passado a redação sobre a questão do comunismo e do capitalismo, sobre se vocês preferiam o capitalismo ou o comunismo. Eu gostei muito da resposta, eu retornei uma mensagem para cada uma, respondendo a pergunta, né, sobre o que seria melhor, se o comunismo ou o capitalismo. A resposta da maioria dos alunos e das alunas foi pensando que, de fato, o capitalismo seria melhor. Por quê? Porque o capitalismo permitiria a liberdade individual, enquanto nas realizações que a gente já teve na história da humanidade de comunismo, a gente passa a ser cerceado com relação ao comunismo. Não foi o caso de vocês, né? E aí vocês, inclusive, me inspiraram para que a gente pensasse assim, como que a gente pode abrir o coração das pessoas para saber também sobre a pertinência do comunismo. Então, o que inspirou a crítica ao comunismo da parte dos estudantes que rejeitaram o comunismo foi a questão da liberdade, foi a compreensão de que, por pior que seja o sistema capitalista, ele inspira a liberdade, né? Você pode sempre
está certo de que, uma vez que o capitalismo ele se pauta na noção liberal, né, o liberalismo capitalista, ou seja, a livre concorrência, a gente se permite uma lógica que é uma lógica que, por pior que seja, ainda tem a garantia de liberdade. Nessa semana passada, eu estava estudando, eu achei interessante me dar conta de que a palavra liberalismo ela é multissêmica, né? Ela tem muitos significados. Um deles é justamente socialismo. Para vocês verem, na Rússia anterior à Revolução Socialista, vocês sabem que na Rússia aconteceu a Revolução Comunista, foi uma das revoluções primeiras, né, se não a primeira, que inspirou o comunismo em outros países, como em Cuba, né, o comunismo chinês, foram todos inspirados no comunismo, Revolução Comunista Soviética. E aí, o que a gente tem? A gente tem o pensamento de que, antes da Revolução Soviética, o que tinha lá na Rússia era uma forma de monarquia. A gente tinha lá uma forma de aristocracia. Vocês se lembram a palavra monarquia? Mono quer dizer um só, arquia quer dizer princípio, né? Então, monarquia é o princípio sendo governado por um só, o rei, no caso, o czar, na Rússia. Já a palavra aristocracia, kratos quer dizer poder, aristo quer dizer elite, aristocracia, poder na mão de uma elite. E aí você tinha, então, um governo realizado a partir de uma concepção de nobreza, transmitido hereditariamente, né? Era a aristocracia quem governava no país com dimensões continentais, como era a Rússia, né? Talvez a Rússia e o Brasil têm o mesmo tamanho, para vocês terem uma ideia. Então, era governado por um rei, que era o czar. E aí, quando se deu a Revolução Comunista, ela foi chamada Revolução Liberal. Foi o liberalismo. E aí vocês têm oportunidade, a gente tem oportunidade de se dar conta como todas essas questões de política, elas são, de certa forma, relativas. Né? Por quê? Porque quando a gente tem uma situação que é uma situação de muita... Espera um instantinho, deixa eu fechar a janela. A gente tem uma situação de muita falta de liberdade, como era o caso da situação do governo aristocrata russo, e aí você tem qualquer sistema de governo que venha contrabalançar, que venha criticar o sistema de governo vigente, ele vai tender a ser chamado de liberalismo. Por quê? Porque você tem na palavra liberalismo o regime soviético na Rússia, o comunismo, o socialismo russo, eles apareceram na Rússia para fazer frente a um sistema tirânico de tirania. A pessoa que ofendesse o czar, como aconteceu algumas vezes, ela era morta. Você não poderia ofender o czar era como se fosse Deus na Terra. Era mais importante do que o Papa. Essa concepção de que você tinha lá na Rússia um cristianismo ortodoxo violento que tomava tudo que era contrário à própria convicção do czar como uma ofensa a Deus. Então, você tinha lá algo que está próximo de acontecer no Brasil, que é uma teocracia, né? O governo, o poder na mão de Deus, Deus sendo representado pelo czar na Terra. E aí, para conseguir criticar o czarismo, é que surgiu a Revolução Comunista lá. Era uma situação de extrema desigualdade social, o povo passava situações de miséria
E aí o comunismo surge com um discurso que é um discurso de distribuição de renda, de distribuição da possibilidade mesmo de acesso ao alimento. E aí vem com o nome de liberalismo. Isso que vocês podem ver na história de vida de um escritor que já foi assunto aqui nosso, que é o Dostoiévski. Dostoiévski ele vai ser liberal, ele vai ser socialista quando jovem, e aí ele vai se reunir a um grupo de jovens na época que criticavam o czar, e ele vai ser pego pelo czar, pela política do czar, e vai ser condenado à morte. Quando condenado à morte, o Dostoiévski vai ser levado para ser morto por tiro. E aí acontece o seguinte: quando ele está lá amarrado para receber aí a morte, o czar tem a decisão de poupar a vida dele. E aí vai ser uma situação que ele vai descrever numa certa obra dele, que é o seguinte: eles vão amarrar e vão atirar, só que não vão atirar nele. Então ele vai passar por essa situação que deve ter sido muito sinistra, que é a situação de quase mortem, né? Ele vai sentir, ele vai ouvir o tiro. A partir de então ele vai passar a ter crises de epilepsia. E vai ser levado a fazer trabalhos forçados durante, se eu não me engano, pelo menos uns 10 anos, e depois vai ser levado para um manicômio e vai escrever um livro sensacional que chama-se Memórias da Casa dos Mortos, que fala sobre essa experiência dele no manicômio de perseguidos políticos. Mas, justamente, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque a lógica de propaganda do comunismo, e que cativou, eu acho que assim, pelo menos um terço dos alunos, é uma lógica sensacional, que é a lógica de que a gente, ser humano, é capaz de produzir abundância. Como aqui no Brasil, a gente tem a capacidade de produzir muito mais até do que um ser humano consegue consumir. O problema não é o problema não é a produção do alimento, o problema não é a produção de riqueza. O problema é a distribuição de renda. O problema é que a gente tem a tendência a que poucas pessoas fiquem com tudo que é gerado de riqueza, enquanto a maioria passa dificuldade, passa fome, passa impossibilidade de acesso à educação, à cultura. Então, o discurso comunista ele vem com base nessa lógica de que é preciso que todos tenham acesso à educação, saúde, cultura e a alguma forma de intervenção política. Essa lógica é genial. Se você tem uma situação antes, que é uma situação de miséria, em que a maioria da população está na miséria, está passando fome, e vem um discurso que promete acesso ao bem-estar da população, é claro que esse discurso vai suscitar o carisma. O que não acontece hoje, né? Dificilmente a gente tem, no Brasil, pelo menos, a possibilidade de trazer o discurso comunista como um discurso capaz de elevar-nos a um povo universalizada. Muito pelo contrário, né? A gente tem, pelo menos eu assisti isso, a gente tem um terror implantado com relação ao comunismo. E aí eu acho isso fácil de compreender, porque existiu de fato uma propaganda muito violenta com relação. É interessante isso, né, de que tenha de fato o perigo comunista. E o que significa isso? Porque, de fato,
tirania, existe o perigo da pessoa, o político, a política que se arroga no direito de fazer uma revolução comunista e deixar o poder para si, uma reiteração do egoísmo daquele que faz a revolução, é um perigo. E é esse o medo da maioria das pessoas que criticam o comunismo. Para a gente fazer elogio do comunismo, a gente tem que partir de uma outra lógica, que é a lógica seguinte. Eu acho sensacional a forma como os indígenas, né, as populações originárias desta terra, eles compreendem a lógica capitalista como aquela que nos impossibilita de sermos felizes. Por conta do seguinte, faz parte da cultura da maioria das tribos que ainda resistem, né, no Brasil, a lógica que eu chamo a lógica da abundância. A lógica que é assim, bom, um guerreiro, ele vai caçar, ele vai se afinar com o espírito da floresta. O espírito da floresta vai dar para ele as caças melhores, né? Então, a gente tem essa dinâmica, que é uma dinâmica de escuta dos caciques, dos pajés, mas também dos grandes caçadores, uma lógica de escuta dos espíritos da floresta, de uma espera de que esses espíritos vão trazer abundância. E isso, de fato, acontece, né? Nas florestas impera a lógica da abundância. Uma vez que a gente possa respeitar a floresta ela retorna para a gente esse respeito. E aí é isso que se dá. O caçador, quando ele caça sei lá, uma capivara, um tatu que seja, né? Um animal que é um animal que o próprio espírito da floresta deu para o caçador porque ele foi respeitado, porque o caçador respeitou o espírito da floresta. Esse animal, o caçador vai trazer para a tribo e ele não vai comer, se ele for um caçador virtuoso, sensacional, o que ele vai fazer? Conforme nos convida a ver o xamã Davi Copenaua no livro A Queda do Céu. O que o caçador vai fazer? Se o caçador for bom mesmo, ele vai trazer a caça e ele não vai consumir. Ele vai trazer a caça para distribuir. Por quê? Porque ele está nessa lógica que é a lógica da abundância. Ele vai ficar feliz com o fato de ser reconhecido como um guerreiro sensacional. A alegria dele não está na possibilidade de comer a caça, né? Isso é coisa de caçador chinfrim, para usar de uma palavra do coloquial. Por quê? Porque o caçador chinfrim, ele não se realiza na própria virtude da caça, no próprio ato de se mostrar, olha, eu consegui ser ouvido pelo espírito da floresta, porque o espírito da floresta reconheceu em mim uma capacidade de ser afinado com esse espírito, de ser sagaz. Então, eu sou sagaz porque eu consegui me fazer ouvir pelo espírito da floresta e o espírito da floresta me congraçou, me trouxe essa caça. Se eu pegar a caça e comer sozinho, eu vou estar indo contra o espírito da floresta, que é exatamente esse espírito da abundância. Então, se eu for, para eu conseguir provar que eu sou de fato um guerreiro sensacional, como já a caça conseguiu mostrar, o fato da caça vir até mim e se deixar tomar por mim, eu vou ter que pegar essa caça e levar até a tribo, de modo que todos possam comer da caça que eu trouxe. E aí, nesse processo, o que a gente tem? A gente tem um reconhecimento da virtude do guerreiro. E isso que é, de fato, o grande motivo de alegria de quem caça, é poder distribuir a caça para todos. Não faria sentido o guerreiro pegar e comer sozinho a caça. Por quê? Porque aí ele não vai conseguir o reconhecimento, que é o mais importante. Então, o que é mais importante para um guerreiro é poder ser reconhecido pela capacidade dele de distribuir renda.
acredito eu, que a gente tem nessa imagem do guerreiro que traz a caça e que fica feliz com a possibilidade de que a tribo viva em abundância, com a possibilidade de que na tribo haja essa distribuição de alimento. Bom dia, Maria Eduarda. O que a gente tem nesse espelhamento da imagem do guerreiro como esse que traz a caça para todos e que fica feliz com a possibilidade de distribuir a caça é o reconhecimento, né? O reconhecimento, a alegria de todos. Quando todo mundo fica feliz, a felicidade se realiza. E não faz sentido a gente se deixar tomar pelo egoísmo, já que o egoísmo só traz tristeza. Então, essa imagem, eu acho muito oportuna. Seria, assim, de fato, a chama, a essência do comunismo. A essência do comunismo seria essa compreensão de que, uma vez que a natureza nos dá abundância, seria contrário à essência da natureza a gente virar e tomar essa abundância como restrita ao âmbito do privado. A lógica é oposta. A lógica é, uma vez que a natureza nos congraçou com a abundância, a gente tem que fazer jus a essa abundância. E a gente tem que distribuir a renda, a gente tem que distribuir a caça, a gente tem que distribuir a alegria, porque aí todos estaremos, né, nessa sintonia, que é a sintonia da alegria, a sintonia da felicidade, a sintonia da gente com a lógica da natureza, que é uma lógica da abundância. E aí eu acho que é muito interessante a gente observar isso, que é de fato o que, se a gente for parar para pensar naquela questão do animal como nos inspira ternura, e o grande caçador seria esse, né? Seria como um animal, filho da floresta, que ele inspira ternura, porque ele é capaz de trabalhar pelo espírito da floresta, segundo a lógica da abundância. É como se ele fosse um grande animal de estimação para a própria floresta. Ele inspira inspiração para a própria floresta. E aí a gente tem hoje a oportunidade de pensar como que isso dá nos filósofos da tradição, que é a tradição europeia. Em Hegel, a gente tem uma possibilidade de compreender que é isso que está em jogo, né? A essência do ser humano se realiza com base no reconhecimento. E que reconhecimento é esse? É o reconhecimento que se dá com base na consciência de si. No caso, seria como o espírito da floresta, mas o Hegel ele compreende como o espírito da história. E aí o Hegel ele vai ser um defensor da religião, só que ele acredita que a consciência de si ela é superior à religião, porque enquanto na religião a gente trabalha, a gente existe e se realiza com base numa fé cega, quando a gente se orienta para a consciência de si, a gente pode tomar consciência de si. E é isso que o Hegel vai elogiar, essa possibilidade da gente tomar consciência de si, com base a gente tomar consciência disso que a gente pode realizar, que é uma felicidade, que é a felicidade de todos, todas e todos. Isso que tem no Hegel, que é esse elogio da consciência de si, no Marx, que é justamente o discípulo de Hegel, como que vai se dar? O Hegel, como a gente sabe, vai ser o grande inventor do comunismo, vai ser esse pensador que vai fazer essa grande ideologia, que é a ideologia comunista, essa grande filosofia, que é uma filosofia que nos orienta a compreender o comum como superior ao individual, que nos orienta a compreender que a gente, ser humano, a gente é um ser político. E quando a gente fica feliz em fazer política, a gente está de acordo com a nossa essência.
que é essa possibilidade justamente de se compreender com base na capacidade de fazer o bem. E aí o bem nunca é um bem individual, é sempre o bem coletivo. Aquela pergunta sobre o porquê da gente amar a quem não nos ama, o Marx vai responder o seguinte: olha, se você conseguir fazer o bem de todos, se você conseguir se deixar tomar, não pelo amor individual, mas pelo amor de todos, aí você vai se fazer amado, você vai poder se fazer amável. E aí que você tem a essência do comunismo. E aí eu achei interessante observar nítido essa compreensão da parte dos estudantes que responderam à redação sobre se eles preferem comunismo ou capitalismo. A defesa do discurso capitalista, ele segue uma lógica que é uma lógica erótica. É uma lógica de que, bom, no capitalismo eu vou ter liberdade de quê? De realizar um erotismo. Já no comunismo, essa liberdade não vai se dar. Por quê? Porque no comunismo a gente não vai ter esses objetos, que são os objetos que a gente chama em psicanálise objetos transicionais, que seriam objetos que a gente escolhe como forma de ostentar um erotismo, ostentar uma sexualidade. No comunismo, você não vai ter nenhum objeto, você vai ter a supressão da sociedade, desculpa, a supressão da propriedade privada. E aí talvez seja outro problema, né? Que você justamente não vai ter objeto nenhum para realizar o erotismo. Você vai ter que, na verdade, realizar esse que a gente está chamando de erotismo com base no reconhecimento da comunidade acerca do seu poder ser político, do seu poder se orientar pelo bem comum, o poder ser reconhecido como grande guerreiro ou grande guerreira, conforme a gente observa nas tribos originárias dessa terra. E aí a gente tem a oportunidade de passar por um segundo nível, que é o seguinte: como que se dá? Vamos investigar então como que se dá isso, né? Que é o erotismo nesses autores, Hegel e Marx. Bom, primeiro vocês podem observar que a gente está usando a palavra erotismo porque seria um erro, seria um anacronismo se a gente se utilizasse da palavra sexualidade. A palavra sexualidade vai surgir depois de Marx, depois de Hegel. Talvez seja justamente porque esses dois autores tenham enxergado, de certa forma, aí, um problema que é um problema com relação ao erotismo e ao poder se realizar eroticamente, tanto no âmbito da história, que é a história segundo Hegel, como no âmbito do Marx, que é aquilo que ele observa no comunismo, que vai surgir a palavra sexualidade. Então, a palavra sexualidade vai surgir como um problema, sobretudo na obra de Freud, Sigmund Freud, criador da psicanálise, apesar de que já em Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche, a gente tem um aceno para que isso seja, de fato, assim, uma questão que nos move a todos, a questão da sexualidade. Isso que para a sociedade contemporânea é algo, um ponto, né? Um ponto de unanimidade, né? Para todos, todas e todos, a sexualidade passou a ser uma questão. Para o ser humano, tanto o homem como a mulher, da época de Hegel e Marx, não era absolutamente uma questão, nem a sexualidade, nem o erotismo. O que a gente vai ter na obra de Hegel e na obra de Marx é o problema, que é o problema seguinte: em Hegel a gente vai ter o problema que é como que a religião trabalha o erotismo, e aí a gente vai ter um meio termo, que é o meio termo seguinte: o ser humano é esse ser que habita no meio entre mortais e imortais, entre a consciência humana e a consciência divina.
O ser humano é um ser que ele pode se abrir para Deus, ele pode trabalhar junto a Deus. E é isso que se realiza no âmbito da consciência. A consciência, em Hegel, é uma superação da situação de religião, mas que também é religiosa. É uma consciência que ela superou a religião para se realizar como consciência de si, sem abandonar essa virtude que seria a virtude do humano se congraçar com o divino. Marx, por sua vez, ele abandona totalmente a religião. Marx vai compreender que a religião é o ópio do povo. Se existe um empecilho para a realização plena do comunismo, segundo Marx, esse empecilho é a religião. E então, como que se realiza isso que a gente está chamando de erotismo no projeto marxista? Eu acho sensacional o seguinte: o Marx ele não vai fazer uma orientação sobre a questão da sexualidade, exatamente porque não tinha isso, né? Você não tinha essa orientação sobre a existência da sexualidade na época do Marx. O que a gente tem é a convicção de Marx de que o principal problema da época dele, da sociedade burguesa, é o problema de considerar a mulher como propriedade privada. Isso que tem na crítica marxista à burguesia é a convicção de que a chaga maior que existe na sociedade burguesa é essa consideração de tomar a mulher como propriedade privada, né? Tomar a mulher como um ente passível de ser posse. E aí a gente tem uma aliança que é muito bacana, que é a aliança entre o projeto marxista e o feminismo. Vocês talvez já tenham visto, né, um filme que eu recomendo muito, que é As Sufragistas. O que significa sufrágio? Sufrágio é o voto, né? As sufragistas eram as militantes feministas que consideravam que a mulher ela também tem que ter direito ao voto. O voto tem que ser universal, né? Todas as pessoas têm que ter direito ao voto. Então, as sufragistas foi um dos primeiros movimentos feministas, foram mulheres que se reuniram para reivindicar o direito ao voto. Na França, né, quando aí a gente já tinha justamente implementada a república, a democracia. E aí você tem um filme que eu recomendo, é o filme As Sufragistas. A gente vai observar no filme essa possibilidade de aliança entre os comunistas, né, o projeto de comunismo marxista, e as feministas que reivindicam melhores direitos, né? Melhores direitos não, um mínimo de direito. Um mínimo de direito quer dizer que reivindicam as que trabalhavam, né, na semi-escravidão, eram obrigadas a ficar 6 dias por semana em regime de 12 horas por dia de trabalho, sem possibilidade de criticar aquela situação em que elas se viam. Então, as que trabalhavam, as mulheres que trabalhavam, se viam condicionadas desde a Revolução Industrial a sistema de trabalho de semi-escravidão. As mulheres que não trabalhavam, as burguesas, elas se viam condicionadas à lógica da posse do marido, então elas não tinham qualquer liberdade, elas eram obrigadas a cuidar da casa, a cuidar da família. Se elas pensassem em sair, dar uma saidinha, a sociedade já vinha repressora, punindo aquelas que ousassem ter uma saidinha, né, daquela situação de também semi-escravidão, que é a situação de ficar obrigada a cuidar da família sem qualquer reconhecimento financeiro por isso, né? E aí isso não acontece com o homem. O homem ele poderia sair, ter várias amantes na rua,
ter acesso aos bens e à liberdade, enquanto a mulher era obrigada a ficar em casa suportando qualquer situação que fosse, inclusive situação de violência de gênero. E aí vai ser contra isso que as sufragistas vão se erguer e vão acatar o discurso comunista. Por quê? Porque o comunismo ele vem se oferecendo, se colocando como uma saída para essas situações que a gente pode entender como situações de tortura psicológica. Né? Uma mulher ser obrigada a ficar trabalhando 6 dias por semana, quando chega no fim de semana, chega no domingo, ela vai ser obrigada a ir para a igreja, obrigada a cuidar da família. Ela não tem qualquer liberdade. A liberdade que ela vê é a liberdade da alegria dos filhos. Então, a situação de penúria, de repressão, que hoje a gente não aceitaria minimamente. Né? Melhor a pessoa ir morar na floresta do que ficar suportando essa situação. E aí, o que a gente vê é que essa situação de sofrimento não era diferente por parte das pessoas ricas, por parte das pessoas que tinham aí, eram consideradas donas dos meios de produção. A mulher casada com dono de meio de produção, ela se via igualmente submetida a uma situação de semi-escravidão. Ela não tinha a possibilidade de exercer a sexualidade, tampouco tinha possibilidade de acesso à educação. A universidade, a primeira universidade a aceitar uma mulher foi em 1900, portanto, aí cerca de 100 anos depois do que foi esse projeto comunista criado por Marx, né, talvez menos, mas justamente você vai ter uma mulher tendo acesso à universidade em 1900. Então, era uma situação de sufoco, né? A mulher, durante esse período que vai ser de 1800 a 1900, a mulher ela não vai ter opção. Ou ela vai se condicionar a uma situação de semi-escravidão nas indústrias, ou ela vai se ter que submeter a uma situação de escravidão completa, porque aí você não vai ter nem a questão da recompensa pecuniária, do acesso ao salário, você vai ter na família burguesa essa situação de escravidão, né? E de cerceamento total da liberdade. E aí a gente vai ter o discurso marxista contemplando essa compreensão de que a mulher é aquela entidade, a mulher e a criança são os entes que mais sofrem, tanto na Revolução Burguesa quanto na Revolução Industrial. E aí o discurso marxista vai falar, olha, liberdade à mulher. E aí a gente fala, poxa, é genial, eu vou ser comunista. Se o comunismo for representar uma crítica a essa situação de cerceamento da mulher, é claro que todas as mulheres e as crianças que trabalhavam também, né, vão se maravilhar com a possibilidade de saída daquela situação de semi-escravidão. Então, o discurso marxista, de início, não é que ele venha colocar de forma nítida essa compreensão que a gente tem aqui no Brasil, que é a compreensão de que a gente tem abundância no Brasil, o problema está na distribuição de renda. Um país capaz de produzir alimento para talvez para todo mundo. O problema é a distribuição de renda. O problema é que quem está no governo e que é responsabilizado, né, que teria que ficar responsável pela distribuição de renda, são, em 99% dos casos, homens brancos que se colocam afinados com o discurso, que é um discurso da colonização, que foi legada por uma lógica de uma sociedade escravocrata, escravista, e que hoje a gente tem muita dificuldade de criticar, de conseguir criticar. A gente critica, né? A gente critica a beça, todos os dias, o dia inteiro a gente critica
o modo como a política brasileira se organizou nesses 7 anos, né, que já vai 7 anos desde o golpe da Dilma, na Dilma Rousseff. E aí, o que a gente tem? O que a gente tem no Brasil é uma situação que é uma situação de muita dificuldade, que é justamente a dificuldade da gente sair desse sistema, que é um sistema em que os homens brancos se arrogam no direito de ter para si algo que seria da ordem do público. Então, a gente tem no Brasil a inversão de valores, que é a inversão de valores que são, de fato, assim também, desculpa, são os valores burgueses, né? Então, assim, o político brasileiro, de uma forma geral, ele não toma para si o cargo de gerenciar aquilo que é público para que o público possa, de fato, ser reconhecido como capaz de trazer bem-estar. Não, o que a gente tem é o político tomando o público como privado e tomando para si a riqueza que é a riqueza gerada pela população como um todo. Então, assim, não é que o Brasil tenha dificuldade de gerar abundância. O problema no Brasil é outro. O problema é que o Brasil gera muita abundância e aí quem toma para si a responsabilidade ou o direito, né, de gerir essa abundância são homens brancos que estão na lógica da propriedade privada. E aí eles tomam para si aquilo que é público. Eles se arrogam no direito de assumir para si, para o âmbito do privado, algo que seria da lógica do público, algo que seria gerado pela população e que deveria permanecer gerando riqueza para a população, na forma de educação para todos, saúde para todos, né? Essa compreensão de que uma política para todos e não para os indivíduos que tomam para si esse direito. E aí, quais são os autores que a gente tem na tradição metafísica que poderiam nos ajudar a trazer uma solução para o Brasil? Não sei se trazer uma solução para o Brasil, mas pelo menos pensar como que, de fato, o ser humano se realiza para que a gente possa pensar, cada uma pensar a si mesma e como pode se situar nesse mundo que é um mundo, de certa forma, selvagem, né? Que é o mundo do capitalismo selvagem. Para a gente poder pensar essa questão de como que a gente se situa, eu quero trazer dois autores. Um é o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, como a gente colocou de início, ele está num âmbito que é um âmbito de poder se pensar a partir de um lugar que é um lugar da superação da metafísica, como ele vai falar, que é um lugar de superação da retórica daquilo que se cunhou ser a filosofia socrática. O Nietzsche ele vai criticar todo mundo, ele vai ser isso que ele vai chamar de homem-bomba. Tudo que danifica, tudo que prejudica a saúde, a grande saúde, vai ser alvo da crítica do Nietzsche. E ele vai falar que ele é um homem-bomba por quê? Porque ele concebe que a nossa sociedade é uma sociedade doente, é uma sociedade que não permite a realização da liberdade. E aí ele vai criticar o Sócrates como panteão do vício, porque à medida em que a gente fica cerceado pela ética socrática, a gente se impede de ser feliz. Essa vai ser a crítica do Nietzsche. O Nietzsche vai criticar o cristianismo, porque, segundo o Nietzsche, o cristianismo ele nos cerceia a nossa liberdade. A gente fica culpado pelo pecado, por poder estar aí pecando, e a gente deixa de ser livre com medo de que a gente esteja pecando. Vocês vejam, não é que o Nietzsche ele considere que Platão, que foi o autor que nos legou a fala de Sócrates,
Não é que o Nietzsche critique Platão. Existe até uma compreensão de que Platão, para o Nietzsche, seja o melhor amigo. Tem uma frase assim, o Nietzsche fala: olha, o meu melhor amigo é o Platão, que é com quem ele pode dialogar, né? Pode ser que o Nietzsche ele se considere ele mesmo um filósofo platônico. O que ele quer é reverter o platonismo. Então, ele não critica Platão. Quem que ele critica? Ele critica o platonismo. Ele critica aquilo que os homens brancos, digamos, né, essa branquitude da civilização europeia, o que os homens brancos fizeram de Platão? O platonismo. Ele vai criticar aquilo que os homens brancos fizeram de Cristo, o cristianismo. E aí ele vai criticar tanto o platonismo quanto o cristianismo, porque ele vai identificar, tanto num quanto o outro, a criação de sintomas ao invés da criação de saúde. O Nietzsche está interessado na criação de saúde, aquilo que ele chama de grande saúde. E aí ele vai nos brindar, digamos, ele vai nos trazer um conceito que é o perspectivismo. Ele vai compreender o seguinte: olha, tudo que é dogma, tudo que é corrente filosófica, a tendência do dogma, a tendência da corrente filosófica é cercear a nossa liberdade. A gente vai ser mais feliz quando a gente se der o prazer de enxergar o mesmo fenômeno pela maior quantidade de perspectivas possíveis, de modo que no ápice a gente possa, inclusive, se questionar se o fenômeno existe enquanto tal ou não. Né? Quando a gente coloca o artigo "o fenômeno", a gente estaria, segundo Nietzsche, nos condicionando a uma lógica que é uma lógica metafísica. A gente estaria nos condicionando a enxergar aquilo que podem ser múltiplas perspectivas, que podem ser uma miríade, né, milhares de perspectivas a partir de uma só lógica. E aí ele vai falar, o Nietzsche, olha, a gente precisa tirar esse artigo, a gente precisa compreender que o fenômeno com o, né, o artigo "o fenômeno", ele não existe, ele é uma criação. E se a gente pode criar a nossa própria perspectiva, aí sim a gente conquista a liberdade. Aí sim a gente pode ter essa chance de nos realizarmos com aquilo que é mais propriamente humano, que é a possibilidade da gente criar. A crítica que a gente precisa fazer ao Nietzsche é a seguinte: o Nietzsche ele também não vai estar muito distante daquilo que os autores que a gente tratou agora há pouco, que é o Hegel e o Marx, consideram. O Nietzsche vai compreender o seguinte: olha, a mulher ela vai ser livre quando ela se compreender como um animal de estimação. Ele vai dar umas dicas, né? As dicas do Nietzsche para o universo feminino são as piores possíveis. Ele vai falar: olha, a mulher ela tem que ser como um pássaro na gaiola, que quanto mais na gaiola ela estiver, mais apta a cantar ela vai estar. E a dica que ele faz, então, é o seguinte: olha, ele vai criticar muito o feminismo. Ele vai falar: olha, o feminismo, o movimento feminista, ele erra ao reivindicar a liberdade da mulher. Por quê? Porque a liberdade humana é a liberdade de poder criar. E quando a gente está reivindicando a liberdade de ir e vir, a gente está desconectado com isso que é, de fato, a liberdade de poder criar. O Nietzsche vai falar: olha, a mulher ela realiza melhor o seu ser se fazendo como um animal de estimação. A mulher ela vai ser mais afinada com a possibilidade dela se ela se coloca como um animal de estimação. Por quê? Porque quando a mulher se coloca como um animal de estimação, ela cativa e ela domestica. Domestica isso? Domestifica? Domesticar. Ela domestica o homem. Eu
uma retórica que, a princípio, pode causar uma certa ojeriza para quem é feminista de carteirinha, como eu, mas que é uma retórica difícil da gente combater, né? Porque o Nietzsche vai falar, olha, melhor seria se a mulher compreendesse que ela pode ser ela própria uma tirana, que ela pode domesticar o homem ao seu bel prazer. E aí ele vai fazer o elogio de uma mulher que consegue escravizar. Ele vai falar que a mulher é essa entidade sobre-humana que mais é possível de se tornar feliz quando escraviza o homem. E que isso é uma virtude feminina, que a mulher pode alcançar na medida em que realiza maximamente isso, que é o perspectivismo, que é a capacidade de enxergar a sua própria situação de formas diferentes. E, afinal, perceber que, bom, se a mulher se coloca como rainha do lar, ela vai se realizar melhormente, digamos assim, de uma forma mais afinada com aquilo que ela pode ser, quando ela domestica, eu acho que domestica, o homem. Então, o Nietzsche, ele nos coloca afinadas com uma lógica que é uma lógica da realização plena da sexualidade. Ainda que o próprio Nietzsche, digamos, não tenha conseguido realizar isso, o que ele sinaliza é para o seguinte, olha, se a mulher ela conseguir realizar a sexualidade que é a dela, ela vai se tornar dona de si e dona de quem ela quiser. Mas essa retórica do Nietzsche, será que ela é, de fato, aquilo que é o melhor para cada uma de nós? Para tentar pensar essa questão, a gente vai trazer o Freud. E o Freud é um autor muito interessante, apesar de ser tomado como digamos assim, um autor fruto da metafísica que o Heidegger vai criticar. O Heidegger, que é esse autor da filosofia alemã que a gente trouxe um pouquinho, colocando isso que é o existencialismo que vai ser uma corrente filosófica que toma a existência como tarefa. A nossa existência, a existência de cada um, é uma tarefa que a gente precisa realizar. E que a gente realiza melhor, digamos, de forma mais autêntica, quando a gente se depara com a nossa própria morte. Isso que significa quando a gente se depara com o fato de que a gente vai morrer. E quando a gente consegue experimentar essa morte no sentido de que, bom, eu sei que eu vou morrer, então eu vou fazer da minha existência algo que é uma lida com essa morte. E aí o Heidegger vai falar, olha, a gente precisa lidar com a morte, no seguinte sentido, quando, por exemplo, eu estou aqui dando uma aula de filosofia para vocês, eu era uma antes de dar a aula e eu sou outra quando eu termino de dar aula. Nessa experiência de dar uma aula de filosofia, eu realizo a minha própria morte. E o Heidegger vai nos convidar, cada um de nós, a realizar a própria morte. Ou seja, a descobrir em que tarefa, em que exercício, em que dinâmica que a gente consegue experimentar essa realização que é deixar de ser a gente. Né? Por exemplo, ele vai falar o seguinte, a gente vai falar que é o seguinte, a gente pode experimentar essa morte quando a gente está fazendo jardinagem. A gente pode experimentar essa morte quando a gente está fazendo uma obra de arte. A gente pode experimentar essa morte mesmo quando a gente está assistindo uma aula de filosofia, que a gente compreende que a gente pode ser diferente daquilo que a gente achava que a gente era. Eu acho muito linda a filosofia do Heidegger, mas eu entendo que o Heidegger, ele, de certa forma, ciumento com relação àquilo que ele conseguiu realizar, pelo seguinte sentido, o Heidegger vai ser um dos maiores críticos daquilo que o Freud vai fazer. E o que o Freud faz? O Freud vai compreender o seguinte, olha, é tão difícil a gente conseguir compreender a nossa própria sexualidade, quase impossível a gente compreender sozinhos a nossa sexualidade.
A gente, quando a gente está exercitando, a gente está descobrindo a nossa sexualidade, a gente é pego por uma situação que é a situação do pudor. A gente fica com vergonha, né? Quando a gente se apaixona, a gente fica com vergonha. A gente é tomado por uma experiência que é uma experiência, para os gregos antigos, uma experiência divina, que é a experiência de ser tomado por um deus, uma deusa, que no universo grego é o Eros, né, o deus do amor, e também Afrodite, a deusa do amor, e que nos deixa totalmente despossuídos disso que é a possibilidade da gente se controlar. A gente perde as estribeiras. Quando a gente se apaixona, a gente perde o senso. E aí o Freud vai falar: puxa vida, se é tão difícil a gente, cada uma, conseguir realizar isso que é a descoberta da sexualidade, quanto mais no âmbito do coletivo. Não seria muita pretensão nossa considerar que no coletivo a gente possa realizar a sexualidade de certa forma assim? Se cada uma tem essa necessidade, né, da gente se descobrir um ser sexual, sexualizado, possível de domesticar o homem, no caso, se a gente pode ter isso como enigma, quanto mais no âmbito do coletivo. A sexualidade no âmbito do coletivo vai ser constantemente um enigma insolvível, né? É por isso que precisa de religião, conforme nos convida a pensar o personagem principal do Guimarães Rosa, que é o Riobaldo. O Riobaldo vai falar: olha, do que a gente precisa mesmo é de religião. Por quê? Porque esse âmbito do coletivo, se no âmbito do individual é tão difícil da gente resolver, quanto mais no âmbito do coletivo. Vai ser um verdadeiro desafio. Por isso que a gente precisa de religião. E aí eu convido vocês a se afinar nessa lógica que eu compreendo, que é a lógica do axé, que eu defendo que a gente precisa de uma descoberta do poder de axé de que é capaz o povo brasileiro. E aí hoje a gente fica por aqui, na semana que vem a gente continua. Quero agradecer muito pela presença de vocês, deixar um beijo no coração de cada uma, desejar uma ótima semana e axé. Tchau, professora. Tchau, professora. Boa semana. Professora, beijo. Beijo, beijo. Até semana que vem. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.